Bom dia a todos os amigos da Sociedade de Amigos do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior. Digo bom dia porque gravo-vos esta mensagem de manhã e, pelo que sei, também será no sábado de manhã que irão ouvir. Bom, aquilo que tenho que dizer é que, de facto, é um grande prazer estar de novo convosco, sempre que é possível e desejavelmente presencialmente, como passará a ser assim no futuro. Penso que já em maio, no final de maio, temos isso, encontro combinado a propósito da transposição para o Museu Tavares Proença do Sol de Habitat de Vilas Ruivas. Portanto, sempre possível presencialmente e, quando não é possível, por esta via digital que se tornou tão popular, diria, neste último ano. Estou aqui para vos fazer uma brevíssima apresentação do que é mais um número da vossa revista, e vossa e nossa e minha, porque tenho o prazer de nela colaborar também, revista Materiais. Aceitei com muito gosto o convite, mas também com uma audácia excessiva, porque na realidade só recebi a revista em formato digital há dias e ao folheá-la, melhor dito, continuo a usar os termos do livro impresso, mas ao passá-la em ecrã de computador, verifiquei que é uma revista, como já eram as anteriores, e esta porventura mais ainda, bastante extensa, 260 páginas, já lá iremos, mas sobretudo bastante rica em conteúdos muito diversificados, que vão bastante para além do que são as minhas especialidades e que requeriria da minha parte para fazer uma análise crítica, como é suposto quando se faz a apresentação de um livro, qualquer que seja, e também numa revista, um estudo mais aprofundado. Não pôde ser de modo nenhum o caso, neste pouco tempo que tive para a ler. Em todo o caso, irei tentar apresentar-vos o índice com algum brevíssimo comentário, artigo a artigo, se possível, e sobretudo na perspectiva de vos estimular o apetite para que quando a tiverem na mão possam dedicar-lhe umas boas horas de serena leitura e de profícua aprendizagem, como sempre é quando temos os nossos companheiros, bons companheiros livros ou revistas perante nós. Passarei agora para ecrã mais pequeno para que possa, em fundo, ir mostrando algumas das imagens das páginas da revista. Bom dia a todos e vamos continuar. Vejamos então de que consta este número 5 da revista Materiais, que corresponde, mantém a linha gráfica que já vinha do antecedente, de começar desde logo por a designação Materiais, com a sua própria tipografia, bem conhecida de todos nós. Ele corresponde ao número que é lançado em 2021, embora corresponda a artigos que foram recolhidos ao longo de 2020 e, portanto, na realidade podemos dizer que é um número de 2020. Um ano especialmente memorável, que certamente não só nós todos, os vivos do presente, vamos recordar, como os vindouros também o irão recordar, como sendo um ano em que uma grande pandemia voltou a assolar a Europa e o mundo, depois de muitas décadas já sem pandemias, pelo menos desde a chamada gripe espanhola, e quando porventura alguns queriam que, devido ao desenvolvimento tecnológico, a humanidade estaria já livre já destas fatalidades que tanto a acompanham em toda a sua longa história. Não é assim, como verificamos, quiçá para o futuro elas se voltarão a repetir e os mais pessimistas dizem até que com maior frequência, não sabemos. O que sabemos sim é que é um ano memorável por, sobretudo, mais razões, estas razões pandémicas, mas também por todo o cortejo de experiências novas que elas nos trouxeram, a começar por estas, de fazermos apresentações de livros e revistas à distância, utilizando estes meios das videoconferências. Bom, aqui temos o frontispício, a página inicial da revista, materiais, que vamos agora brevemente apresentar, e, como eu dizia antes, esta revista número 5 é constituída uma revista bem nutrida, de 260 páginas, bem nutrida pelo número de páginas, mas também pelo próprio conteúdo e diversidade dos artigos. Reparem, para além da nota de abertura e da apresentação,
Depois, as três grandes secções que tradicionalmente constituem a revista, que são todas compostas por diversos artigos. A primeira, Saberes, por 3 artigos. A segunda, que normalmente é na revista, digamos, o prato de resistência, o centro da revista, Territórios e Matérias, por 13 artigos. E a última secção, Letras e Memórias, também por 7 artigos. Portanto, material não nos falta para nos deliciarmos, e eu só posso recriminar-me a mim próprio por ter um pouco ousadamente, demasiado ousadamente, aceito fazer esta apresentação com tão pouco tempo para poder ler toda a revista, e por isso desde já peço desculpa aos leitores futuros da revista e sobretudo neste caso aos autores por lapsos que certamente irei cometer de simplificação abusiva, de má leitura, de tresleitura que possa ter tido de um ou de outro artigo, porque em tão pouco tempo para os poder folhear e apreciar, de facto, e dada a minha ignorância própria de não dominar as matérias, a maior parte das matérias que nos são tratados, é óbvio que em muitos casos poderei ter cometido erros de apreciação, embora, como digo, irei procurar não desenvolver muito, não poderia fazer, e portanto espero que eles não sejam tantos assim e que fique antecipadamente desculpado pelos autores. Aqui temos o sumário, que no final da revista, como sempre, é apresentado. Eu já fiz, a partir do sumário, o meu próprio sumário de síntese do número de artigos e, portanto, já lá não vale a pena estar agora aqui a ler artigo a artigo. Vamos passá-los brevemente em revista. E, começando propriamente com a substância da revista, temos a nota de abertura, que é uma recordatória da própria revista e da sua história, da sua gênese, em poucas linhas, e termina com um convite para novos artigos, novas contribuições. Convidamos todos os leitores desta revista para contribuírem com as suas ideias e textos para que consigamos editar ainda em 2021 o número 6. Vejam bem o otimismo do nosso amigo Herman, diretor da revista e presidente da Sociedade de Amigos, nesta sua ímpeto editorial. E reparem que não é de sumenos, porque, como todos sabemos, existe uma acentuada crise no mundo editorial, sobretudo do papel, mas em geral também no digital, e não é nada fácil manter vivas revistas como estas. Este desde logo é já um dos grandes feitos que os amigos do Museu de Castelo Branco, Museu Tavares Proença, podem estar orgulhosos. É realmente conseguirem manter viva e com periodicidade estável, e com este otimismo de ainda este ano editar já a próxima revista, conseguirem manter vivo este projeto editorial. Não são muitos, diria mesmo que são raríssimos, não ouso dizer que é único, porque posso estar a cometer algum erro, mas é próximo do único. No presente que vivemos, grupos de amigos, sociedades de amigos de museus que mantenham o seu próprio órgão editorial de natureza científica, com esta revista e com a qualidade que ela tem. Portanto, à partida, imensas parabéns e congratulações por este feito que conseguem realizar, e aqui fica o apelo que eu próprio, podendo, irei aceitar, no sentido de manter alguma colaboração com a revista, com a vossa magnífica revista. Depois temos a apresentação da revista propriamente dita, e a apresentação da revista é uma síntese daquilo que os leitores nela vão poder encontrar de arqueologia, da história da arte, da história local, da história regional, da antropologia, a cultura tradicional, da reflexão sobre novos caminhos da museologia, a memória dos acontecimentos, das personalidades que contribuíram para o avanço cultural do território da Beira Baixa. Enfim, quem faz esta apresentação é também quase ouso dizer, a alma mater do Museu Tavares Proença, dos amigos do Museu Tavares Proença e da revista Materiais, a doutora Maria Adelaide Salvado, que tem realmente contribuído, não só nesta revista como noutras, mas nesta em particular, pela sua ação de coordenação científica e editorial para o elevadíssimo nível científico e patrimonial que as edições dos amigos da Sociedade de Amigos de Castelo Branco sempre têm, e que a revista Materiais tem, com certeza. Ela termina a sua apresentação dizendo: recorremos mais uma vez a uma outra passagem da crónica do Cardeal Poeta, que
se tinha citado antes, que foi também polaco e Prémio Nobel da Literatura, e que afirma o seguinte: este mundo terrível, e quanto nós soubemos no ano que passou como ele é terrível, e continuamos ainda a saber quanto ele é terrível, este mundo terrível não é desprovido de graça, nem de manhãs pelas quais vale a pena acordar. Portanto, é este grito de otimismo e de esperança no futuro que, na realidade, os livros sempre nos transportam também, porque sabemos que são obras projetadas para o futuro. Passemos então a cada uma das secções da revista. Em primeiro lugar, a secção Saberes. E aqui inicia-se, por simpatia muito dos editores, com um artigo que eu próprio escrevi e que me deu bastante prazer escrever, não só por aquilo que eu em si mesmo digo, possa dizer, que porventura não terá grande valia, mas pela documentação que trago ao convívio dos leitores. Eu intitulo este artigo Tempo de Máscaras, mas refiro-me a umas máscaras diferentes daquelas que utilizamos atualmente. São estas máscaras que estes 4 personagens levam no rosto, em frente da boca. São as máscaras dos tempos da censura. Esta caricatura é de, como as outras 3 que neste artigo eu apresento, inéditas nos seus originais, ou mesmo totalmente inéditas, e que eu pude adquirir em antiquário, alfarrabista, são de Francisco Valença. Francisco Valença foi um dos principais desenhadores do Museu Nacional de Arqueologia, mas é sobretudo conhecido publicamente pelas suas inúmera atividade imensa, imensíssima de caricatura mordaz, irónica, política, de costumes, etc. Como sabem, foi o chefe de redação do Sempre Fixe, esse semanário humorístico que foi criado poucos dias antes do estabelecimento da ditadura em Portugal e que bem penou depois, ao longo da sua existência, enquanto pôde ir existindo, para tentar ultrapassar os 1001 escolhos que a ditadura lhe impunha. E aqui está a ideia das máscaras que não nos permitem dizer tudo. Outra caricatura que eu apresento de Francisco Valença é esta, que é a do próprio Francisco Valença, é um autorretrato, a ser como ilustrador principal, chefe de redação do Sempre Fixe, a ser interpelado pelo Ardina, o Ardina que era descalço e que a ditadura obrigou a que tivesse sapatos, embora na prática das ruas eles continuassem a ser descalços. O Ardina, que se chamava o Sempre Fixe, era o nome Sempre Fixe, como sabem, decorre do nome de uma designação popular para os miúdos ardinas que distribuíam jornais pela cidade de Lisboa e noutras cidades, e aqui o Sempre Fixe aborda o nosso Francisco Valença, pedindo-lhe pelo desenho, que está a faltar, que já está atrasado, que o jornal tem que avançar, e ele simula, está na legenda do desenho, um diálogo. Deixe-me cá, estou a ver se descubro o tema para o desenho, não é? Porque ainda não tem assunto, não é? E ele diz: no futuro isto vai ser mais fácil, diz o miúdo, porque quando houver a máquina de pensar já não terá muitas arrelias, é só as máquinas que pensam e as páginas saem ali garantidas, com legenda e tudo. E Valença diz: por qual história? Quando houver a máquina de pensar, inventaram logo a máquina de censurar. E, portanto, aqui temos o tipo de elementos que eu apresento, mais outros que verão depois. O segundo artigo desta secção inicial é do meu grande amigo e colega Miguel Rego, e que fala de arqueologia e crescimento, diálogo e bom senso para as primeiras páginas. Bom, ele refere-se aqui aos 1001 episódios até da agenda do dia, como as destruições de património que estão a ocorrer, e o facto da arqueologia estar nas bocas do mundo, nas primeiras páginas dos jornais, na maior parte dos casos, por mais razões. Os vestígios da mesquita islâmica de Lisboa que foram destruídas, Almanta no Alentejo, que foi passada arrasada por um olival intensivo, o que seja, portanto, más razões no modo geral. E ele, como que lança um grito, dizendo que é a altura de pensarmos também nas boas razões, não é? E propõe e faz propostas concretas de como, digamos, avançar positivamente no sentido de que essas destruições
contribuições não existam e de que a arqueologia seja mais considerada e atempadamente considerada em termos de proteção do património arqueológico. Ele, em algum momento, o seu artigo chega a ser quase que irónico, diria, no sentido de que defende-se a todo o custo, diz ele, por exemplo, defende-se a todo o custo o património arqueológico, que o património arqueológico é intocável. Mas depois não se contextualiza a dimensão do que implica essa espécie de dogma. Portanto, há como que uma espécie de dogma, mas na realidade esse dogma depois é relativizado permanentemente no dia-a-dia. E nessa perspectiva o Miguel propõe que se criem, que seja atento a aspectos como, por exemplo, as revisões dos PDMs, a revisão das cartas arqueológicas, os registros de inventário de dados, de cartas, por exemplo, o programa endovélico, e quase que diria termina com uma proposta que ele chama uma abordagem de sentido prático, que tem como premissa principal regras e comportamentos que passam pela obrigação de todos os municípios terem nos seus quadros pelo menos um arqueólogo, cuja atividade não se limita a funções nos museus e nos serviços educativos, mas integrados nas equipas técnicas da gestão territorial, sem desprimor da contratação de serviços externos, etc, etc. Portanto, a ideia de uma rede de arqueólogos municipais é o ponto de base que o Miguel Rego considera. E depois uma metodologia que ele que considera, que ele diz até simples, muito próxima da fórmula encontrada para os GTLs, os Gabinetes Técnicos Locais, cujo papel foi importantíssimo na definição, valorização e proteção de centros históricos. E, portanto, ele apresenta uma proposta concreta, ele até diz simples, aparentemente realizável, para que haja uma rede de realmente nacional, espalhada pelo país, de quem possa, em tempo útil, observar e atalhar, prevenir e atalhar a que mais desmandos se realizem no património arqueológico nacional. Um artigo muito interessante de alguém que está no terreno e que, portanto, vive a partir do terreno os problemas. O artigo seguinte e último desta primeira secção da revista é do meu grande amigo também, Manuel Lopes Marcelo. E deu-me particularmente prazer ler este artigo, devo dizer. É sobre uma proposta de rede de cuidadores da memória. O amigo Lopes Marcelo desenvolve aqui uma proposta muito articulada, muito completa, diria, e operacional, com sentido operativo, como é próprio de alguém que realmente na vida montou serviços, dirigiu serviços e, portanto, tem um sentido operacional das coisas, e que apresenta como com os objetivos desta rede, cuidadores da memória, como passar da memória individual à valorização da memória coletiva, celebrar na pauta das tradições os valores da nossa identidade, divulgar genuínos cuidadores da memória, etc, etc. E, portanto, depois apresenta também um conjunto de metodologias, ou a metodologia para chegar a este desiderato. O trabalho de equipa, o respeito pelas pessoas, a pesquisa das fontes documentais, etc. É um artigo muito interessante, com este sentido prático, devo dizer, e não sei se o Dr. Lopes Marcelo tem consciência de como este tipo de enfoque, diria assim, tem sido uma das pedras de toque muito importantes do que eu considero, porventura, o mais exitoso projeto patrimonial cívico, patrimonial, de iniciativa autárquica, mas de associações de municípios existente em Portugal, que é a Rota do Românico. Ora, precisamente na Rota do Românico existe uma rede de cuidadores de memória dos monumentos que integram a Rota do Românico. Em vários desses monumentos, quando nós nos deslocamos, somos informados pelos próprios documentos que são fornecidos pela Rota do Românico ou localmente sobre quem é o cuidador daquele monumento, normalmente uma senhora, um senhor, diria até muitas vezes um velhote, uma velhota, que o ama especialmente, que vive nas cercanias e que se dispõe, teve alguma, ainda que simples, formação para histórica, e quando mais não seja, tem documentos que nos pode facultar a quem visita o monumento, e abre as portas, nos guia, cuida, enfim, cuida
cuida da memória, neste caso de uma memória monumental, da memória dos monumentos. Portanto, achei muito interessante esta ligação entre a proposta do Lopes Marcelo e a experiência que eu pude testemunhar e que muito me encantou da rede da Rota do Românico. E depois também ainda, como exemplo de aplicação prática de recolhas deste tipo de cuidadores de memória, também a cantiga que é apresentada pelo Dr. Lopes Marcelo, esta Uai Riquiton, não é? Abaixei-me a beber água, etc., que eu não conhecia, e que me agradou tanto. Infelizmente não tenho conhecimento de música suficiente para poder trautear a partir da pauta que é apresentada, mas me agradou e despertou tanto, aguçou tanto o interesse que me levou a contactar, já agora, por curiosidade direi, a um outro amigo nosso e meu, que me faz o favor de ser meu grande amigo, o José Barbieri, que é o responsável pelo projeto Memória Média, que provavelmente muitos conhecerão, porque tem centenas de vídeos de recolhas etnomusicais, sobretudo neste domínio da etnomusicologia, mas também do efabulário e das histórias, disponíveis até na internet, e perguntei-lhe se ele conhecia esta cantiga. Ele responde-me: escolheu a bonita, Luís. Mas não tenho dados na memória média. E depois dá-me aqui algumas referências, quer do Romanceiro, quer do Ernesto Veiga de Oliveira, do Benjamin Pereira e do Domingos Moraes, de coisas mais ou menos afins, mas nada disto. Portanto, parece, aparentemente, amigos do Museu de Castelo Branco e amigo autor Lopes Marcelo, é mesmo uma recolha sem registro nos nossos cancioneiros etnomusicológicos, e portanto parabéns também, e é um bom exemplo de como as redes de cuidadores de memória que propõe podem ser úteis e são absolutamente necessárias ao país. Depois temos a secção de territórios e matérias. E matérias, sim, digo bem. E começa por um artigo que eu diria que é um prato de fundo, uma pièce de résistance, do meu também grande amigo, colega e mestre, porque aí está, é o especialista de uma área em relação à qual eu me confesso quase que ignorante, o José da Encarnação. E o José da Encarnação começa este artigo sobre a Trabaruna, e como me lembro de Trabaruna e o poema do Leite Vasconcelos à Trabaruna, a Oda à Trabaruna, ele começa este artigo sobre Trabaruna de uma forma que sempre me encantou nos trabalhos do José da Encarnação, já lhe tenho dito isso pessoalmente várias vezes, que é a maneira simples, eu diria mesmo chã, como ele apresenta os assuntos, e a procura sempre de pontos com a atualidade que nos façam despertar, mesmo àqueles que não somos epigrafistas, e que, como é o meu caso, devo dizer, lamentavelmente, teve uma experiência um bocadinho pouco entusiasmante, diria assim, para não dizer massacrante, da epigrafia na universidade, quando na faculdade estudei epigrafia, para quem, portanto, é da pré-história, dessa história dos analfabetos, como havia quem dissesse, e além disso não teve grandes experiências de sedução em relação à epigrafia e também à paleografia. Ele frequentemente nos textos dele faz pontos connosco, com os ignorantes, diria assim, que nos despertam para o assunto. E aqui, por exemplo, é muito interessante, que é de nos mostrar que, a partir de um restaurante, na zona onde ele vive, em Cascais, o Nami, se pode, deste nome Nami, os nomes mesmo que usamos atualmente podem ser sujeitos a variantes, a partir de uma mesma fórmula inicial, diminutivos, variantes lexicais, e que no fundo que é o que nós temos de estar preparados para encontrar também quando observamos o mundo antigo, o mundo das epígrafes antigas e designadamente dos teónimos. Bom, neste caso, a deusa é a Trabaruna, e o José da Encarnação começa por explicar o que o traz aqui. Bom, como noutros artigos ao longo desta revista, vamos ver isto repetidamente mais, o que traz aqui é uma provocação que lhe foi dirigida pelo nosso amigo Pedro Salvado.
a partir de tendo-lhe chamado a atenção, portanto, ao José da Encarnação, para uma carta dirigida ao diretor do Museu do Castelo Branco, à altura, pelo grande arqueólogo, epigrafista espanhol, o José Blasquez Martínez, que em 58, precisamente, em 19 de julho de 58, dirige uma carta pedindo ao então diretor do Museu do Castelo Branco informações e, se possível, dados, portanto, fotografia também, sobre uma inscrição a Trabaruna existente no museu. E o José da Encarnação vai ao ponto, inclusivamente, de reproduzir partes da correspondência ou dos e-mails, talvez, trocados com o Pedro Salvado, quando ele lhe pedia, lhe chamava a atenção para esta carta e lhe pedia contribuição para a revista Materiais relativamente a esta matéria da Trabaruna. Bom, ele aceita o repto, verão depois, e apresenta um inventário das epígrafes conhecidas com a invocação ou dedicadas de a Trabaruna. Se não estou em erro, cito de memória, e cá está um daqueles pontos em que eu posso falhar, dado o pouco tempo que tive para interiorizar tudo aquilo que li nestes últimos dias. São novas as epígrafes que ele analisa, e depois faz, como bom epigrafista, digamos, um conspecto global das suas características, da Trabaruna divindade, da análise etimológica, dedica particular atenção a este altar de Avelelas, que é muito interessante, onde há diferentes interpretações entre, por exemplo, o José Manuel Garcia, que o José da Encarnação favorece, e outros espanhóis, finalmente avança para a síntese sobre a caracterização da divindade, com estas terminologias que nós conhecemos muito bem no Amigo Encarnação e que nos encantam também, de termos que alguns já há pouco utilizamos hoje, utilizamos os mais eruditos, como é o caso dele, como prolegómenos, para uma caracterização. Já estamos na parte final de caracterização do artigo dele, da divindade. Uma divindade intemporal, e depois a conclusão propriamente dita. Portanto, ele chama muito singela esta contribuição. Ela é singela no sentido em que pode não ter grandes novidades, mas faz aquilo que muitas vezes as revistas, sobretudo neste enquadramento de amigos de museus, não fazem, que é fornecer aos leitores sínteses ao mesmo tempo eruditas e ao mesmo tempo simples de ler, singelas, como disse o José da Encarnação, que melhor permitam contextualizar e enriquecer a leitura das coleções dos museus de que se declaram amigos. E é bem o caso deste artigo, portanto, chapeau ao amigo José da Encarnação por mais este seu magnífico texto, que mesmo a um não entusiasta da epigrafia, encanta ler. Depois, como sempre acontece nos textos de eruditos, não tem que ser num caso de uma revista como esta, evidentemente, mas uma longuíssima bibliografia, uma extensa bibliografia, que fica ao dispor de quem quiser aprofundar o assunto. O artigo seguinte é de Joaquim Candeias da Silva e é sobre uma outra, porventura do ponto de vista de sítio arqueológico histórico, da época histórica, mais importante, das mais conhecidas, centros arqueológicos históricos de património histórico arqueológico da zona de Castelo Branco, que é a Nossa Senhora de Mércoles. E trata-se também de um artigo absolutamente encantador. Eu gostei muito de ler, porque me atualizou e me ensinou, e em algumas partes atualizou, para um conhecimento sintético sobre a Nossa Senhora de Mércoles. O artigo, de resto, chama-se Contributo para o Estudo deste Santuário Multicentenário.
e faz esta síntese desde quando é que ele é referido. Reparem, desde o século XII há referências à Senhora de Mércules, aqui são referidas, são feitos transcritos, documentos, partes de documentos com essas referências, e depois a fase da Ordem de Cristo e da Comenda de Santa Maria. Depois vicissitudes, nuvens negras, já no século XVIII, mas sempre num quadro que é uma grande devoção popular, que ali é referida: Devócio não esmorecia. E é até apresentada esta imagem muito bonita, já contemporânea, evidentemente, da devoção à Senhora de Mércules. E finalmente, neste artigo, também apreciei muito ver, claro que fica para aqueles que são mesmo verdadeiramente interessados nesta matéria, uma lista que eu nunca tinha visto, suponho que seja a primeira que seja feita, dos ermitães de Mércules. Uma lista com um quadro com a sua referência de quando foram os cada um deles ermitão em Mércules, na Senhora de Mércules, e portanto aqui fica um instrumento que, tanto quanto a minha ignorância permite saber, é inovador desta matéria. Portanto, muitos parabéns também ao autor. Além disso, há os apêndices documentais, vários, que enriquecem bastante o artigo. Depois temos um outro artigo, este do Pedro Miguel Salvado e do José Paulo Duarte, sobre um dinheiro de Dom Sancho, proveniente também do mesmo local, do Santuário da Nossa Senhora de Mércules. A peça há histórias, referências sobre os desmandos patrimoniais e os problemas que de vez em quando somos alertados que ocorrem na zona da Senhora de Mércules. Aqui uma imagem do Pedro e neste caso António Figueira, pelo menos reconheço aqui em primeiro lugar o Pedro, peço desculpa ao outro amigo não o estar a reconhecer, com uma ara, no momento em que a encontraram na Senhora de Mércules, e depois a tal dita cuja moeda de Dom Sancho, no contexto em que foi encontrada, e aqui limpa, fotografada, verso e reverso, e portanto, objeto de descrição no artigo. O artigo, portanto, é desta natureza, numismática. Eu também não entrarei muito, mais é mais um outro campo que me é totalmente alheio. Eles somam-se, como disse desde o início nesta revista, e o que se passa portanto, é um enquadramento histórico e o reconhecimento da existência de ocupação e de presença neste período. Depois, o artigo seguinte, de Júlio Vaz de Carvalho, é sobre Santa Ágada, a imagética tridimensional, tentativa de reconstrução da ponte medieval da Senhora de Santa Ágada. É um artigo que deu muito prazer também ver. Por exemplo, a construção desta maqueta magnífica. Quando num primeiro momento olhei para estas imagens, pensei quase que era a própria ponte. Não, é a maquete da ponte, feita na tentativa de reconstrução. Ela atualmente encontra-se assim, neste estado. Aqui sim temos a fotografia atual, e portanto é como que um grito, e termina, e do fundo é a negro essa frase é apresentada, é um grito para preservar a nossa memória coletiva. No fundo, este artigo enquadra-se na linha dos artigos patrimoniais que os amigos dos museus devem ser sempre chamados a poder contribuir, fazer, mesmo quando não são especialistas aprofundados numa determinada matéria, são pelo menos cidadãos atentos, alerta, e cada um dentro da sua área de especialidade, da sua área de saber, de conhecimento, de sensibilidade até, pode não ser conhecimento, pode ser sensibilidade, pode ser chamado a contribuir para essa missão cívica dos amigos dos museus. Depois, o artigo seguinte é do também meu grande amigo e companheiro de tantas lides patrimoniais em Ródão e em Castelo Branco, sobretudo e na Idenha, mas sobretudo em Ródão e Castelo Branco, o Joaquim Batista, e também do André Oliveirinha, que entretanto também já conheci e que saúdo também com grande simpatia, sobre uma lápide, a lápide de São Simão de Menezes, no Museu Municipal de Benamacor. Nota de investigação.
É uma nota, como eles dizem, e resulta, não é a única, há outra depois mais adiante na revista, e resulta desta, digamos, mergulho nas reservas do Museu de Pena e Macor, feito por André Oliveirinha e por outros, mas quer dizer, que eu próprio tive a ocasião de brevemente perceber numa visita recente que lá fiz, e que tantas coisas têm trazido à superfície. Uma delas é precisamente esta lápide, de que é aqui feita a transcrição, e a descrição simples, não é? Portanto, é um monumento que evidentemente justifica, como eles dizem, a inclusão no futuro percurso expositivo, na futura exposição permanente do Museu Municipal. Aqui está a fotografia. Depois temos um artigo da doutora Maria Adelaide Salvado sobre o passo episcopal dos bispos da Guarda em Castelo Branco, numa passagem da história de São Domingos, de Frei Luís de Sousa, nota de investigação também. E como veem, sucedem-se os artigos, os textos de fundo sobre questões que a qualquer interessado em cultura nacional ou até internacional e sobremaneira a qualquer amigo do Museu de Tavares Proença interessam, que são, digamos, básicos para o conhecimento do museu, como é este também do próprio edifício, não é? Portanto, é um artigo muito interessante, mais uma vez, de alguém com grande erudição na matéria, conhecimento, atenção às fontes, portanto com digamos, um gosto pelas fontes, que é qualquer coisa que também nos faz a nós sermos historiadores, não é? No fundo, arqueólogos que somos historiadores, é este gosto pelo mergulho permanente nas fontes, neste caso, neste Bispo da Guarda, Dom Francisco de Castro, e na sua relação com o passo, nas atribulações, numa relação que às vezes ambivalente ou ambígua aqui estamos fotografias também do próprio passo, com memórias desse tempo, e depois o destino das coisas, o rodar dos tempos, aquilo que se pensou fazer e que não se fez, a ocupação, a permanência no local que se pensou vir a ter e que acabou por não se ter, enfim, e como diz a doutora Adelaide Salvado, o destino das coisas terrenas afasta-se por vezes do fim que para elas idealizou os que em vida as possuíram. E no fundo foi um bocadinho o que aconteceu também aqui neste caso. Tem uma adenda também sobre um outro olhar sobre Dom Francisco de Castro, e depois passamos para o artigo seguinte de Elias Vaz sobre Castelo Branco na primeira invasão francesa, radiografia de um manuscrito. E cá temos novamente a questão das fontes. Eu não sei se este manuscrito era conhecido, inédito ou não, não tenho presente mas para mim era, e portanto para mim era desconhecido, e aprendi imenso na sua leitura sobre este padre, Joaquim António Felisberto Grandela, da Guarda, do século XVIII e início do século XIX, e enfim, primeiras décadas do século XIX, de que o autor faz aqui a síntese também biográfica. Depois temos um epitáfio de um médico albicastrense no Museu de Pena e Macor, mais uma vez, por o Joaquim Batista e o André Oliveirinha, e portanto é um outro monumento, uma outra peça que resulta daquele escavar de reservas de museus, que nós, os que vivemos em museus, sabemos bem como existem e como são compensatórias para nós e como tanto nos estimulam. Neste caso é um epitáfio de José Maria Penteado, estamos a falar, portanto, já do século XIX, e mais uma peça a integrar o futuro núcleo de exposição permanente do Museu de Castelo Branco. Depois é mesmo o nosso presidente da Sociedade de Amigos, o Hermann Schaufner, que nos diz do seu saber.
e falo a propósito de duas peças notáveis do Cruzeiro Seixas, no Museu Tavares Proença Júnior. É o surrealismo no Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, como ele diz. As duas obras são, qualquer delas, muito interessante, diria notáveis, e muito representativas do pintor. É esta que temos aqui inicialmente o desenho, a verdade, La vérité dehors d'elle-même, que é este, e depois o outro desenho de Cruzeiro Seixas, do mestre Cruzeiro Seixas, também na sociedade, que é Sem Coisas como Palavras. Bom, são duas peças de um surrealista, de um mestre, de um grande mestre do surrealismo, dos poucos, não houve assim tantos em Portugal, que o Museu Tavares Proença guarda e que são trazidos ao nosso convívio também nesta revista. Depois temos um texto de Paula Maria Fernandes Custódio Reis sobre a água e o granito, na obra de Salles Viana. E também é muito interessante, também do ponto de vista patrimonial, de um certo abandono, para não dizer muito abandono, em que se encontram estes vestígios, não é? E, portanto, um dor de alma que muitas vezes tem, como temas como estes, que são, digamos, centrais em qualquer cidade, o da água, o do abastecimento de água, são tratados. Depois temos um outro texto de Manuel Costa Alves sobre o castelo não precisa de antenas. Também aqui o próprio título diz tudo, não é? No fundo. E entronca nesta tal ideia dos gritos em defesa do património que os amigos dos museus são chamados a ter. E ele termina, penso que é ao final do artigo, esta passagem que aqui está, dizendo mesmo isso. Aceitem esta opinião. Deixem o castelo ser castelo. Simplesmente castelo. Em paz e connosco. Castelo Branco, sem ornamentos nem tormentos, sem outros interesses. Ponham as antenas em qualquer monte à sua volta, como prometeram em 2002. Mas não ponham no Monte de São Martinho. Em nosso nome, o santo iria zangar-se. E em novembro, em vez de lume, castanhas e vinho, espantaria o anticiclone dos Açores por outras andanças e atrairia garras de temporais bem piores do que o tufão de 6 de novembro de 1954, que não foi tufão, mas tornado. Portanto, vimos aqui um meteorologista de sua formação de base, que nós todos também conhecemos nessa condição, e vemos o amante do património. Muito bem, e muitos parabéns. Depois temos um texto muito interessante também, mais antropológico, de Edi Chambino, sobre as etnomedicinas, etnozoologias pastoris, algumas recolhas no Conselho da Idenha Nova. Gostei imenso de ler este texto também, porque realmente nos introduz a uma dimensão que, como sabem, é muito cara em mim, uma dimensão leitiana, da ligação com a terra, com os saberes da terra. E o seu Bornal, o Bornal do Pastor. Portanto, é uma recolha etnográfica que me encantou também ver. Depois temos um outro texto sobre a nossa faladura. Estamos ainda no domínio da linguística, da etnolinguística, melhor dito, de Anselmo Cunha e Vítor Toscano. E onde é apresentado um dicionário de 506 unidades lexicais, de terminologia, de faladura, não é? De terminologia, de vocábulos específicos, que são acompanhados, depois são apresentados alguns deles em quadro, com alguns desenhos, e assim termina esta secção central da revista. A última secção da revista é a das letras e memórias. Não sei se por lapso o título, ao contrário do que acontece nos outros separadores de secções da revista, não aparece neste. Eu acrescentei-o aqui a vermelho. E aqui encontramos uma homenagem de Maria Teresa Garcia Avelar, uma homenagem a meu pai, e memória de Luís Augusto Pinto Garcia. Portanto, são nomes muito ligados à cultura, à casa-mãe, como aqui se diz, que é o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, e
precisamente na altura em que, e reparem, estamos a falar do mesmo diretor do museu, que foi o que precisamente recebeu aquela carta que deu origem ao artigo do professor José da Encarnação que eu referi antes, não é? E portanto, Luís Pinto Garcia. E bom, é um artigo, portanto, referido a este vosso e nosso antigo diretor do museu. Depois, temos um texto muito interessante também de Tavares Proença Júnior, uma vítima de Carlos Fradique Mendes, e é um texto da doutora Adelaide Salvato, se não estou em erro, estou a dizer de cor, não vejo aqui a autoria, peço desculpa se estou aqui a cometer algum lapso, mas é um texto também que me pareceu muito interessante de ler, onde o título, um pouco desconcertante do artigo, é explicado. É porque, na realidade, depois de enaltecer traços salientes da personalidade do fundador da cidade de Castelo Branco, salientar a diversidade dos estudos em que se envolveu, o autor do artigo conclui que, se Tavares Proença tivesse aplicado a sua invulgar inteligência a um só ramo do saber, torná-lo-ia um desses homens a que a humanidade fica eternamente grata. E, portanto, aqui temos a evocação do Fradique Mendes, daquela imagem de Fradique Mendes que conhecemos da literatura. Depois, ainda de Manuel Costa Alves, O Tufão que não foi tufão, e que já foi referido anteriormente como finalização do texto anterior que referi, cá temos o Meteorolistas novamente. Depois de Luís Filipe Massarico, O Privilégio do Conhecimento Científico Partilhado com Qualidade Iluminista, e é uma recensão do magnífico livro que eu próprio também tive a ocasião de introduzir, de coletânea de textos do Dr. António Salvado, chamados Museu e Comunidade. Realmente um livro, um conjunto de textos notáveis, precoces para a época, no âmbito daquilo que mais tarde se viria a chamar a museologia social. Depois temos então uma parte final da revista História Recente, Maria Celeste Tavares de Sá Pereira Capelo, Celeste Campelo, sobre temas recentes, da vicissitudes da Sociedade de Amigos, do Museu Tavares Proença, e bem sabemos como também aqui há muito para dizer, há muito para registar, para recordar, também para que fique memória para o futuro. E pronto, demorei certamente mais tempo do que aquilo que inicialmente previa. Peço desculpa aos autores por lapsos que tenho cometido, aos leitores por imprecisões que vão verificar que eu, porventura, também aqui incorri quando lerem a revista. Mas enfim, olhem, o que é feito com amor, com gosto, merece talvez sempre perdão pelos lapsos que possa conter. A todos muito bom dia e até 29 de maio, quando nos encontraremos em pessoa todos, tendo como pretexto a apresentação, a abertura 40 anos antes, há 40 anos, faz agora em abril 40 anos, do Sol da Habitat de Vilas Ruivas no vosso e nosso museu.